Bom dia! Hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho para a matéria Cérebro e Comportamento com o tema Síndromes Frontais. Meu nome é Thaís Machado e os outros componentes do meu grupo são Flávia Macedo, Gabriela Chauí, Giovana Fontes, João Pedro Franco, Júlia Barros e Lívia Neri. Nós somos da turma MR02 do 5º semestre da Unifax. Antes de falarmos das síndromes frontais em si, é bom conceituá-las. Damasio, um neurocientista bem renomado, disse que as síndromes frontais são um leque variado de alterações devidas a uma lesão na região frontal, originando graves desvios nos padrões de interação social, personalidade, memórias pessoais e autocrítica, sem o mesmo grau de dano aparente em outras funções cerebrais superiores. Funcionalmente falando, podemos considerar que o lobo frontal é a sede das funções cognitivas mais complexas e evoluídas dos seres humanos, tendo um papel fundamental em atividades como conduta social, desenvolvimento de operações formais de pensamento, tomada de decisões, juízo ético e moral, criatividade, entre outras. O caso de Phineas Gage, como trouxemos aqui, é descrito por John Hello em 1848 e se tornou o mais famoso e paradigmático das síndromes do lobo frontal. Gage sofreu o que hoje se sabe ter sido uma lesão frontal bilateral, particularmente a nível das regiões órbito-frontal e medial anterior, provocadas por uma barra de ferro que atravessou seu cérebro. Apesar de outras descrições de lesões neurológicas na época terem mostrado que o cérebro era o centro da linguagem, percepção e funções motoras, o caso dele tornou-se particularmente significativo pelo fato de ter revelado que a observância e respeito por normas sociais e éticas previamente adquiridas poderiam ser perdidas em resultado de uma lesão cerebral, sem que capacidades intelectuais ou de linguagem fossem afetadas. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Pedro. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o lobo frontal. O lobo frontal é um dos 5 lobos constituintes do cérebro e constitui a porção mais anterior dos hemisférios cerebrais. Ele vai estender desde o polo anterior até o sulco central, se situando à frente da fissura de Rolando e do sulco lateral. Ele pode ser dividido em 3 regiões: o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Do ponto de vista funcional, ele se divide em 5 regiões especializadas, que é o córtex motor, córtex pré-motor, opérculo frontal, zona parafactiva ou subcalosa e córtex pré-frontal. O córtex motor vai ser responsável pelos movimentos voluntários do hemicorpo contralateral. As áreas pré-motoras têm como função planejamento. O córtex pré-frontal é responsável pelo comportamento inteligente, ou seja, pela tomada das decisões. Além disso, ele vai poder ser dividido em algumas regiões: o córtex orbitário, córtex interno e córtex dorsolateral, que vão fazer parte de uma rede volumosa que une o cérebro motor, perceptual e a região límbica. Além disso, vale lembrar da existência da área de Broca, localizada no giro frontal inferior, que é o centro da palavra falada e escrita. Mas, para fazer um breve resumo, esse lobo vai ser responsável pela elaboração do planejamento, pensamento, programação de necessidades individuais e da emoção. A lesão do lobo frontal pode causar inúmeras e heterogêneas manifestações clínicas que variam a depender da área que for afetada, causando assim as síndromes do lobo frontal, que, de modo geral, levam à perda da capacidade para resolver problemas e para planejar o início de ações. As 3 principais síndromes frontais são a síndrome órbito-frontal, a síndrome dorsolateral e a síndrome frontomedial. Primeiro, vamos aprofundar na síndrome orbitofrontal. Sobre síndrome orbitofrontal, é importante falar que a pseudopsicopatia é a característica principal de lesão bilateral das áreas orbitofrontais, porque leva a alteração profunda da personalidade, com desinibição sexual, dificuldades no controle de impulsos, hipercinesia, atitudes imaturas e, frequentemente, comportamentos de alto risco e problemas com a lei. Eles são sujeitos irritáveis,
com ausência de juízo de moral e apresentam comportamentos muito impulsivos. Segundo Goldberg, eles apresentam tendência para se envolverem em ações comumente percebidas como antissociais. Vocês vão entender ao longo da minha fala, porque não conseguem antecipar ou prever as consequências de seus atos e são incapazes de controlar voluntariamente ou conscientemente as suas ações, o que dificulta o processo da tomada de decisões mesmo, sobre o que se deve e o que não se deve realizar. Nesse sentido, tendo em conta as conexões subcorticais estabelecidas com a amígdala e o hipotálamo, o caso de Gage, referido por Damasio, que eu contei no início da apresentação, relata as observações após a lesão desta região. Então, observa-se que o córtex órbito-frontal é a área cerebral responsável pela inibição de impulsos e pela gestão de grande parte dos comportamentos, tanto sexual quanto alimentar, quanto motor, quanto sonoro, que constituem as respostas emocionais, né? E há fundamentalmente uma perturbação dos aspectos emocionais do comportamento que, associadas a essa ausência de preocupação pelos aspectos sociais e morais, acabam se traduzindo em ações impulsivas, como eu disse anteriormente, ou instintivas, semelhantes às que caracterizam os comportamentos antissociais e que provocam envolvimento em problemas com o sistema judicial. Agora a gente vai falar sobre a segunda síndrome, que é a síndrome dorsolateral. A região dorsolateral é a zona do córtex pré-frontal que parece ser a que mais se relaciona com o conjunto abrangente de funções cognitivas, particularmente as que incluem o componente executivo. As lesões nessa região vão ocasionar um elevado grau de desorganização e vão gerar dificuldade na coordenação, planificação e atenção, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre as manifestações clínicas. O humor desse paciente também pode ser depressivo ou pseudodepressivo, sendo que o comportamento vai se caracterizar por inércia, apragmatismo, abulia e placidez emocional. As causas mais comuns dessa síndrome, a maioria dos casos, se devem a lesões tumorais, isquemias, traumatismos cranianos e a doenças degenerativas do lobo frontal. Então, trazendo agora as manifestações clínicas, como já foi falado, as lesões nessa região vão ocasionar um elevado grau de organização, com dificuldades na coordenação, planificação e atenção. Dessa maneira, os pacientes vão poder apresentar perturbação na memória de trabalho, alteração no desempenho de tarefas motoras sequenciais, reduzida fluência verbal e a incapacidade de gerar hipóteses, pensamento concreto e perseveração, alterar tarefas, ignorar distrações do ambiente circundante e de realizar cálculos exatos. E aqui a gente tem as duas imagens mostrando a região, que é afetada por essa síndrome, que é a região dorsolateral do córtex pré-frontal. Agora nós vamos aprofundar na síndrome frontomedial. A síndrome frontomedial cursa com déficit de iniciativa e motivação. As lesões predominantes na região ventromedial provocam um estado apático com perda marcada da espontaneidade e da iniciativa. Os pacientes acometidos nessa região, eles podem manifestar mutismo acinético, abulia, imobilidade e apatia profunda. Podem sofrer também com incontinência, comer e beber só quando lhes facultado e falar monossilábico, não mostrar qualquer emoção. No entanto, não distingue-se, pode-se dizer assim, da depressão, porque eles não apresentam tristeza, nem melancolia, nem ideação suicida, sentimentos de culpabilidade. Então, distingue-se da depressão, entretanto tem essa apatia. E em casos mais extremos, o comportamento, dependendo do contexto, assume a forma de imitação direta, tipo ecolalia, que é a repetição do discurso, né? Ou ecopraxia, que é imitação e repetição de movimentos. E eles fazem isso com as pessoas que interagem com eles. E
Essa síndrome, ela foi reportada na oclusão bilateral das artérias cerebrais anteriores, nas lesões traumáticas, na hidrocefalia, nos infartos talâmicos bilaterais e tumores das estruturas da linha média, tálamo, terceiro ventrículo, hipotálamo e hipófise. Quanto às pesquisas e descobertas científicas, os pesquisadores e autores se dividem em duas principais linhas de pensamento: os estudiosos do processo cognitivo, com foco maior na psicologia cognitiva, e os estudiosos do lobo frontal, que vão ter um foco maior para anatomofisiologia, estudos com macacos, neurologia e psicologia clínica. Inclusive, tem uma tabela bastante interessante que a gente pode passar para quem tiver interesse, podem falar aí no chat, abordando os autores, os tipos de estudos que eles realizaram e as descobertas que foram feitas sobre as síndromes frontais ao longo dos séculos. No entanto, a gente escolheu esses autores que se destacam para vocês terem uma breve visão quanto às suas descobertas que aconteceram. Lermit fez um estudo em 1986 a partir da avaliação de pacientes com lesão no lobo frontal com envolvimento da porção inferointerna e orbitária, descrevendo comportamentos de imitação espontânea e de utilização. Então, o paciente copiava os gestos e atitudes do observador, sendo isso uma ecolalia e ecopraxia, comuns na síndrome frontomedial, como a gente já tinha falado anteriormente. Cummings também fez um estudo em 1993 que sugeriu a especialização regional do córtex pré-frontal humano em 3 diferentes circuitos: o dorsolateral, que vai ter uma disfunção executiva e defeitos de programação motora caso lesionado, que vai ser uma síndrome dorsolateral; o circuito orbitário, que vai ter alterações de personalidade, humor disfórico e desinibição, caso seja lesionado, na síndrome orbitofrontal; e o circuito interno, que vai ter uma apatia, diminuição de iniciativa e emoções, mutismo acinético, que vai ser lesionado na frontomedial. Por último, nós trouxemos John Harlow, que fez um estudo de um dos casos mais famosos da neurociência, que é o de Phineas Gage, como a gente também já havia falado, e ocorreu em 1848. O paciente teve uma barra de ferro de mais de 1 metro atravessando a sua cabeça e atingiu o lobo pré-frontal. Ele se recuperou, mas se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ele ficou grosseiro, agia de forma desrespeitosa, parou de planejar seus projetos futuros e ele agia sem pensar nas consequências. O médico publicou 3 artigos sobre o caso, sendo o primeiro logo após o acidente e o último 20 anos após a sua morte, sendo considerado um dos casos mais importantes para a compreensão da importância do lobo frontal com o processo cognitivo, e também foi uma das primeiras evidências científicas que apontavam que a lesão nesse lobo era capaz de alterar as emoções, interações sociais e personalidade de um indivíduo. Agora que já tivemos uma visão geral sobre as 3 síndromes frontais, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico e o tratamento delas. As lesões no lobo frontal são de difícil diagnóstico, porque a sua clínica pode se assemelhar com outras doenças psiquiátricas e neurológicas, sendo importante uma boa investigação, a realização de exames e testes para excluir os diagnósticos diferenciais. Os exames neurológicos são muito utilizados, assim como a história do paciente e o seu comportamento típico, sendo fundamentais para o diagnóstico. Uma série de testes é executada com os pacientes a fim de medir as mudanças comportamentais e um exame mental também é feito para medir a função executiva do paciente. A melhor forma de avaliar os aspectos emocionais do paciente é através de questionários pré e pós-patologia, considerando as respostas do paciente e a dos familiares. Essas são frequentemente discrepantes, então as respostas dos pacientes e da família, dos cuidadores, de amigos próximos, vão ser diferentes porque falta neles uma falta de consciência, eles têm um déficit de consciência, de autocrítica. Existem também alguns testes que são usados para avaliar as funções do lobo frontal. Nele, vão ser avaliadas a capacidade de fluência, planejamento, a atenção, capacidade de resistir à interferência, a abstração, flexibilidade mental e memória do trabalho. Alguns deles, que a gente pode citar aqui por alto, é o teste de Toulouse-Pierron, que é um teste de cancelamento que vai implicar na pesquisa visual e da atenção mantida. Provas de Digit Symbol e Trails, que vai ser uma prova de atenção complexa. Stroop Test, que vai avaliar a capacidade de inibir estímulos dominantes. Teste de respostas Go-No-Go motoras. E também vai haver a pesquisa de persistência. Esses são alguns testes, mas tem diversos outros que são feitos para avaliar os pacientes.
Os profissionais também podem fazer exames de tireoide e de vitamina D para os pacientes para excluir outras possíveis causas de desordens neurológicas. Além disso, também pode ser feita ressonância magnética para investigar doenças vasculares, microvasculares, hematomas e atrofias no cérebro. Como o diagnóstico é clínico, a realização de testes e a coleta da história do paciente por questionários antes e depois dos sintomas é o que vai ajudar a identificar a lesão mesmo. O resto é mais para excluir diagnósticos diferenciais. Dessa forma, os pacientes com pseudopsicopatia, perturbação dos aspectos emocionais do comportamento, ausência de preocupação pelos aspectos sociais e morais, com ações impulsivas ou instintivas, provavelmente ele vai ter uma síndrome orbitofrontal. Fora isso, também pacientes que apresentam alto grau de desorganização, dificuldades na coordenação, atenção, problemas com memórias, têm mais chance de ter uma lesão dorsolateral. E por fim, pacientes que têm apatia, têm mutismo acinético, abulia e imobilidade, têm uma maior chance de possuir uma síndrome frontomedial. E tudo isso é feito a partir de uma investigação clínica e testes. Sobre o tratamento das síndromes frontais, o tratamento ele é sintomático, ou seja, ele não vai tratar a causa da doença, mas ele vai diminuir os efeitos da sintomatologia na vida desse paciente, né? Sobre o que vimos, nós vimos que a fonoaudiologia ela é indicada para pacientes que apresentam disartria, apraxia e afasia. No caso, a disartria é a fraqueza nos músculos usados para a fala, o que muitas vezes faz com que a fala fique arrastada ou lenta. A apraxia, a pessoa, às vezes, ela pensa certo, tipo, ela sabe o que ela quer comunicar, mas o cérebro não consegue planejar e programar os movimentos ou gestos motores da mandíbula, dos lábios, da língua, para produzir o som, formar sílabas, formar as palavras, mesmo que ela tenha pensado certo. E a afasia é um distúrbio da linguagem também, que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. É importante falar sobre evitar o consumo de álcool e drogas, por elas terem efeito desinibidor, né? Um acompanhamento psicológico, sempre que possível, além do tratamento psicoterápico, para trabalhar a regulamentação emocional e controle dos impulsos. E nós pesquisamos também sobre mindfulness e meditação, que tem diversos benefícios. Sobre o mindfulness, essa prática diminui a ansiedade, pode prevenir a depressão, aumenta a satisfação com o corpo, melhora a cognição, ajuda a diminuir as distrações do cérebro. É justamente isso, de melhorar a cognição, ajudar as distrações do cérebro, que podem ajudar nesse tratamento do paciente que cursa com síndrome frontal. E por isso que é importante também ter esse acompanhamento com o psicólogo, porque é justamente o psicólogo que vai conseguir indicar como a pessoa vai fazer esse mindfulness, como a pessoa vai fazer a meditação e sobre os benefícios da meditação. Existem vários, mas os principais, eu acho que seria reduzir o estresse, controlar a ansiedade, como também tem no mindfulness, aumenta o tempo de foco, pode reduzir a perda de memória, pode ajudar a combater vícios, entre outros vários benefícios. Então é isso, nós não achamos muita coisa sobre fármacos em relação ao tratamento, mas espero que dê para contribuir. Aqui são os livros e artigos que nós usamos como referências bibliográficas para esse trabalho. Bom, venho aqui agradecer em nome de todo o meu grupo pela atenção dos professores e dos nossos colegas.
Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai fazer uma interação, mostrando um videozinho, depois um caso e depois um Kahoot para interagir com vocês. Enfim, muito obrigada. Bom dia.